salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. A gente gravando na quinta-feira, agora 10h15 da noite aqui em Israel. Eu estou mobile hoje, gravando aqui viajando, voltando para casa, terminei de trabalhar, voltando agora. Amanhã eu estou impossibilitado de gravar, então a gente fez uma pequena mudança, mas é isso aí, a semana praticamente acabou e vocês vão receber as notícias quentinhas agora. Vamos então para o nosso primeiro bloco. Bom, já que o corona voltou a ocupar o nosso primeiro bloco, vamos continuar, né, com a nossa tradição. A variante Delta continua bagunçando o cenário, né, bagunçando o coreto aqui em Israel. Essa semana a gente teve dias passando de 700 novos casos, né, que é uma coisa... a gente não via isso há bastante tempo, né, há muito tempo a gente não via isso, pelo menos desde o início do ano. Quando a gente entrou aí, quando teve mais uma vez um lockdown e para diminuir o número de casos. Mas, enfim, a vacinação continuou durante um período, parou por falta de vacinas, né, não por falta, né, mas porque a gente comentou isso, né, que as vacinas iam acabar, então eles tiveram que parar um pouco a vacinação, negociando para que novas vacinas cheguem. O aeroporto continua aquela bagunça, né? As pessoas entram sem os testes feitos, não consegue, o teste não é feito antes, enfim. Ninguém sabe direito se está entrando a variante Delta ou a Delta Plus, que já tem também, enfim. Bagunça, né, cara? É a bagunça que a gente já está acostumado a ver, né? A verdade é que o aeroporto, foram várias rondas feitas, né, pelo primeiro-ministro, ministro da Saúde, ministro dos Transportes, ministro do Interior, para resolver o problema do aeroporto, e eles conseguiram tecnicamente resolver, aumentaram muito os exames feitos, os testes rápidos no aeroporto, mas o que aconteceu foi que, enfim, a empresa que ganhou a licitação para fazer os exames, ela informou um número errado de consultas, de exames feitos num dia, e o percentual que eles tinham apresentado era um percentual muito baixo de testes positivos, né? E depois eles consertaram e o percentual era razoavelmente maior, né? Então, enfim, ficou uma situação de desconfiança da população, por um lado, porque como é que você, enfim, primeiro dia que eles estão trabalhando com todo o aeroporto, eles apresentam o número errado, mas por outro lado, eles foram elogiados pela transparência. Antes que a mídia fosse lá fazer a checagem e tal, fazer esse jornalismo investigativo, descobrisse o erro, eles foram lá e divulgaram o erro. Então, enfim, isso também é um ponto positivo dessa nova empresa que ganhou a licitação. Pelo menos eles apresentaram o seu próprio problema em conjunto com o Ministério da Saúde e tudo mais. Enfim, e o aeroporto agora, pelo jeito, pelo que a gente escutou essa semana, é que depois desse problema ser resolvido, já antes desse problema ser resolvido, os testes estão sendo feitos em questão de minutos, né? As pessoas estão conseguindo entrar no país e sair rápido do aeroporto e poder, enfim, quem está vacinado e der negativo no teste já pode estar livre para fazer o que quiser e isso otimiza um pouco e faz com que seja mais rápida a recepção das pessoas e facilita para quem vai sair do país. Só que, por outro lado, durante essa semana, o primeiro-ministro Naftali Bennett ele recomendou abertamente aos israelenses não irem para o exterior. Ele falou, daqui a pouco o mundo inteiro vai estar com bandeira vermelha, vai estar sendo considerado o país vermelho para Israel, e ir para o exterior agora é mais chance de trazer variantes para o país. Enfim, o negócio é que a variante já entrou aqui, né? Então, não sei que diferença faz você ir para o exterior ou não ir para o exterior se você está vacinado, né? Enfim, você pode se contaminar em Israel, pode se contaminar fora. Eu tenho um casal de amigos, os dois vacinados, e os dois deram positivo essa semana passada, né? E, enfim, tiveram sintomas medianos, né? Não foi grave, também não foi assintomático. Enfim, como a gente comentou na edição passada, a vacina funciona, mas ela não é 100% contra essa variante Delta, pelo jeito. E, enfim, e a gente vai ter mais pessoas doentes. A boa notícia é que o número de doentes graves, enquanto o número de doentes no país está aumentando, está quase dobrando por semana, né? O número de doentes graves ele aumentou só 15% da semana passada para essa semana, subiu de 42 para 56, uma coisa assim. É um aumento entre 15% e 20%, né? É um aumento muito menor do que os 100% de aumento de pessoas contaminadas. Mortes também, a gente não está vendo o número crescer muito. É um fato que vai aumentar o número de doentes graves e que vai aumentar o número de mortes caso
a gente tenha 2, 3 mil casos por dia. Tem países que estão, enfim, que os casos dispararam, como por exemplo o Reino Unido, mesmo com a proporção de vacinados razoavelmente semelhante de Israel, eles tiveram uma disparada nos casos lá, né, por causa da variante Delta. Não sei se tem a ver com a vacina aplicada lá, que na maioria é a AstraZeneca, que é a Pfizer, não sei se a Pfizer é mais eficiente que a AstraZeneca ou não, mas enfim, é razoável supor que os casos aqui vão aumentar. E o governo, ele não quer fechar o país, ele não quer fazer um lockdown. Ele quer fazer aumento de testagem, ele quer voltar o cartão verde, né, o cartão para vacinados para entrar em lugares fechados. Voltou o uso de máscaras obrigatórias em lugares fechados, e agora eles estão criando outras ferramentas. Uma delas é o cartão da felicidade, parece nome de sorteio de loteria, né? Cartão da felicidade, né? Que é o, enfim, que é o cartão específico. De negócio do Silvio Santos, né, cara? Pois é, que era o baú da felicidade. Baú da felicidade, né? Pois é, enfim. Esse é o cartão da felicidade um cartão que você, enfim, que é uma medida para ser usada em eventos festivos, como casamentos, cerimônias de bar e bat mitzvah, né, brit milá, que é circuncisão, esse tipo de coisa, que é festividades grandes, né? Enfim, que você deixa entrar as pessoas vacinadas, as não vacinadas têm que apresentar um PCR de até 72 horas antes, e no evento, basicamente, tem outras regras também, os organizadores do evento têm que nomear um responsável pela corona para fiscalizar se as pessoas estão cumprindo com as determinações e usando máscara e tudo mais. Vai ser estranho ver festa de casamento com todo mundo usando máscara, mas enfim, é a nossa realidade. Essa é uma das medidas que o governo decidiu adotar, foi anunciado hoje. Enfim, a outra medida adotada foi a da terceira dose da vacina, né? Mas não para todo mundo, para uma pequena minoria das pessoas que são as que têm as comorbidades mais graves, né? Tem gente que já começou a tomar essa terceira dose, o que é uma medida bastante polêmica, no mínimo, porque não existe nenhum estudo comprovando que essa terceira dose é necessária, que ela tem algum efeito positivo, se ela enfim, aparentemente ela não é perigosa, né? Mas enfim, é uma medida tomada sem muita base, sem muita base científica, né? Vamos dizer assim. Mas Israel já começou a vacinar essas pessoas, algumas pessoas com a terceira dose. Foi engraçado que no canal 11, né, de televisão, no canal público, eles fizeram uma reportagem com o senhor que foi receber a terceira dose, e com a enfermeira toda feliz, falando, não sei que eu estou feliz de estar aqui e tal. E aí perguntam para ele, a enfermeira pergunta para ele, você está emocionado de tomar a terceira dose? E ele fala assim, não estou muito não. Ela, eu também estou muito emocionado. O cara falou que não. Mas enfim, é óbvio que ele não está emocionado de tomar a terceira dose, ele está tomando uma terceira dose que ele não sabe se funciona, não sabe se é necessário, simplesmente porque ele está com medo de morrer, tipo, e no mundo inteiro não estão dando isso, ele está vendo que a situação aqui está piorando e ele não sabe se vai funcionar, se ele vai estar mais protegido, menos protegido, enfim. A enfermeira, talvez, sei lá qual é a questão dela, mas o paciente, obviamente, que não tem muita razão para comemorar, não. Essa terceira dose, enfim, talvez já vai servir de laboratório também, né? A boa notícia dessa semana, que disso aí a gente vai até engatar no próximo bloco, né? Que, enfim, Israel conseguiu acertar com a Pfizer, né? E adiantar em um mês a nova remessa de 1 milhão de doses, que vai chegar no país em setembro, vai chegar em agosto, okay? As vacinas que Israel tem agora vencem até o final de julho. O governo chegou a recomendar, por uns poucos dias, parar a vacinação, porque você precisa de 3 semanas para a segunda dose e as vacinas que Israel tem estavam com prazo de validade até o final de julho. Então, várias crianças e adolescentes não estavam sendo vacinadas por 2, 3 dias, porque não tinha segurança que a gente ia ter a segunda dose chegando a tempo. Né? E, enfim, vale dizer para os brasileiros, a política do Brasil de dar a segunda dose da Pfizer 3 meses depois da primeira. Aqui em Israel, a segunda dose é dada entre 21, ao mínimo, e 42 dias depois da primeira dose. Se você passa 42 dias, você tem que tomar a primeira dose de novo, né? É como se você não tivesse tomado. É o que recomenda a Pfizer. Né? O Brasil segue uma política que o Reino Unido também está tomando, que enfim, eles alegam que a segunda dose funciona depois de 3 meses também, e que se você não tem muitas vacinas, é melhor você dar a primeira dose, que ela já te deixa protegido de alguma forma, e a segunda dose vem depois, assim você consegue vacinar mais pessoas com a primeira dose, e você deixa a população mais protegida. Israel não tem nem essa necessidade, e pelo jeito nem essa crença científica, dizendo assim, né, de que a segunda dose, mais de 42 dias depois, é válida ou não. Então o país parou de vacinar simplesmente, mas chegou enfim, a nova remessa, houve um acordo entre Israel e a Pfizer,
está chegando a nova remessa já no fim do mês de julho, para que já no início de agosto possam vacinar com essa nova remessa. Então, então essa é a boa notícia, né? Agora, por que isso tem a ver com o nosso próximo tópico? O nosso próximo bloco, eu vou deixar para o próximo bloco. É isso aí. Então, já que você deu a deixa, vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, vamos aí então à deixa do João. Essa semana, a oposição liderada pelo ex-primeiro-ministro, vou dizer que eu fico satisfeito de colocar esse prefixo, né, cara? Ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguiu recolher 40 assinaturas e convocou, né, conseguindo aí convocar o primeiro-ministro Naftali Bennett ao Congresso, ir ao Parlamento, não o Congresso, para ir ao Parlamento, para que pudesse explicar justamente essa questão aí da falta de vacinas, né, que faltariam, mas pelo visto foi um balão, né, cara? Pois é, foi curioso, né, porque quando a gente terminou o bloco passado falando sobre a remessa de vacinas, a nova remessa da Pfizer, né? E Israel não tinha essa segurança de que essa remessa ia chegar, e a oposição, né, principalmente o Netanyahu, mas os correligionários do Likud, todos dizendo, olha só, eles conseguiram, o Netanyahu tinha feito um discurso, como é que vocês conseguiram, em menos de um mês de governo, estragar todo o nosso sucesso com a vacinação? A gente tinha tirado o corona do país, menos de 20 casos por dia, e vocês em menos de um mês conseguiram estragar tudo, né? Enfim, e falava, olha só, o Netanyahu trouxe as vacinas e foi só ele sair que Israel fica com vacina faltando, na hora crítica que tem que vacinar as crianças, enfim, que é um discurso entre nós bastante hipócrita, porque primeiro que a variante indiana, a variante Delta entrou durante o governo Netanyahu ainda, né? Enfim, a falta de controle nos aeroportos, né? A não determinação do uso de máscara no aeroporto, ela foi tomada durante o governo Netanyahu ainda. Então, não dá para culpar o governo que em 2 semanas herdou a variante entrando em uma total, bagunça no aeroporto e tudo mais. Segundo, enfim, que aí o que o Netanyahu segundo que o Netanyahu apresentar um grande sucesso na política de controle com combate à corona, também é bastante controverso. Por um lado, realmente, as vacinas chegaram, Israel foi o primeiro país que teve uma grande quantidade de vacinas e que conseguiu controlar a corona com base na vacinação, e isso realmente foi um êxito do governo dele, um êxito gigante, não tem que diminuir, mas você não pode resumir a gestão do Netanyahu no combate à corona só a vacinação. Foi bastante problemática, no mínimo, né? A gestão de combate à corona durante todo o ano passado, 2020, com exceção do primeiro lockdown, que realmente o governo atuou certo, atuou em tempo e tudo mais. O governo, ele apresentou projetos que ele não conseguia seguir, teve conflitos internos, inclusive dentro do próprio partido, a comissão de corona e o governo não se entendiam, né? A comissão de corona da Knesset e o governo não se entendiam, o governo cedeu à pressão dos ultra-ortodoxos diversas vezes, não tomou medidas de contenção à corona, não conseguiu controlar as pessoas que rompiam com a quarentena, o não uso de máscaras tardou muito tempo até que o governo conseguisse controlar isso. Depois do terceiro lockdown, foi um lockdown que não foi lockdown de verdade. A única coisa que foi feita foi proibir os estabelecimentos comerciais de abrirem, porque a educação continuou e os números só foram aumentando até que pararam com a educação. E aí, finalmente, os números começaram a baixar, mas depois de muito tempo, a gente vai ter 12 mil casos num dia em Israel, que é um absurdo, né? E morreram 6.500 pessoas no país, que é também um número alto, né, para um país do tamanho de Israel. E, enfim, então não dá para você, não foram tudo flores, não. Na verdade, o combate à corona, ele foi terrível, eu diria, terrível, não sei, mas ele foi ruim, ele fracassou, mas a vacinação foi um ponto muito forte, né? Então ele safou nessa, realmente. Mas enfim. E o que a oposição fez? A oposição, vendo essa situação da corona de maneira bastante oportunista, mas enfim, eu duvido que outro grupo teria feito diferente, qualquer outro bloco político que fez a oposição teria feito diferente. Eles reuniram 40 assinaturas, que é o mínimo necessário para você exigir que o primeiro-ministro esteja presente no plenário durante uma sessão inteira. Obviamente que ele tem direito a discursar, e tem até mais tempo que os outros, mas ele tem que estar lá para escutar tudo que os outros vão dizer. E o Bennett ele foi convocado pela primeira vez pela Knesset para o plenário para escutar a oposição, né? E a grande arma que a oposição tinha na mão era essa não chegada dessa remessa das vacinas da Pfizer a tempo, porque o que o Netanyahu queria vender é que, graças a ele, pessoalmente,
a Pfizer chegou em Israel. E foi só ele sair que o Bennett não consegue trazer a vacina para o país. Né? Só que o que aconteceu é que na manhã do dia que o Bennett tinha que ir para a Knesset, ele conseguiu entrar num acordo com a Pfizer e a Pfizer prometeu a remessa a tempo. Né? Então isso esvaziou essa crítica da oposição, enfim, de uma maneira inconsertável, né? Tipo, irremediável. A oposição queria atacar o Bennett jogando com a falta de vacina, e o Bennett ele não só tirou esse argumento da oposição, como ele mostrou o seguinte, Netanyahu, tipo, ele falou isso no discurso dele, eu estou aqui dialogando com vocês, e não é qualquer ligação de telefone que eu faço que eu convoco uma coletiva de imprensa, né? Que foi dizer o seguinte, o Netanyahu, cada vez que ligava para o diretor da Pfizer, chamava uma coletiva de imprensa para anunciar, estava perto de trazer mais vacina, perto de trazer mais vacina, ele falou, eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para ficar fazendo coletiva de imprensa, né? O Netanyahu chamou ele de rei do marketing, ele falou, você está me chamando de rei do marketing? Tipo, o que você sabe fazer é marketing? Enfim, foi um debate super acalorado. Bennett chamou o Likud dos novos Hamutzim, os novos azedos, né? O Netanyahu ele tinha usado esse termo para se referir à oposição. Vocês são os azedos, vocês não reconhecem nenhum feito nosso. E o Bennett no mesmo discurso dele, ele repetiu essa frase, vocês são os novos azedos, mais de 10 vezes. Ele só falou isso menos do que a quantidade de vezes que ele se referiu ao Netanyahu como deputado Bibi Netanyahu. O Bennett já tinha cometido um ato falho de chamar o Netanyahu de primeiro-ministro, depois que ele já tinha virado primeiro-ministro, e aí ele, enfim, parece que deve ter trado um espelho. Ele repetiu 32 vezes a expressão deputado Bibi Netanyahu. Não foi nem Binyamin Netanyahu, foi Bibi Netanyahu com o apelido, e deputado de Haver Knesset Bibi Netanyahu. Tem alguns programas de rádio que fizeram uma montagem com todas as vezes que ele falou, e é impressionante. Haver Knesset Bibi Netanyahu, Haver Knesset Bibi Netanyahu. Ele, enfim, para tentar fixar isso, de que o Netanyahu agora é um simples deputado. Né? É o líder da oposição, tudo bem, mas agora é um simples deputado. Enfim, o Netanyahu atacou o Bennett, dizendo que, outra vez ele falou que, olha só, os casos de corona, e o aeroporto, e isso e aquilo, e o Bennett respondeu, na dose certa, falou, a gente está aqui trabalhando, a gente não está aqui de brincadeira, consertando a situação ruim que vocês deixaram para a gente, enfim, e blá, 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 estão indo por esse lado, estão partindo para o embate, né? Partindo para o confronto. Foi um dia de bastante agressividade na Knesset, mas agressividade legítima, agressividade do bem, digamos assim, né? Discursos inflamados um contra o outro, mas sem grandes momentos de tensão, salvo quando 2 ou 3 deputados foram expulsos do plenário por gritarem quando o Bennett estava discursando. Você ainda encontra deputados do Likud que dizem abertamente que o Bennett não tem legitimidade para ser primeiro-ministro. Mas, enfim, foi interessante ver o Bennett discursando na Knesset como primeiro-ministro, contra o Netanyahu, vendo como é que está a posição do Netanyahu como opositor, né? Qual é o discurso dele. E, nesse ponto, acho que nessa primeira vez que o Bennett foi convocado, eu acho que ele se deu bem. Ele conseguiu esvaziar a oposição, ele se deu bem. Isso quer dizer que a coalizão está tendo sucessos, né? A coalizão está tendo problemas. Mas eu acho que, apesar dos problemas, apesar de alguns fracassos e algumas aprovações de lei da coalizão, eu acho que, enfim, a oposição está tendo mais reveses do que a situação. A gente vai falar sobre isso em seguida. Bom, já que a gente está falando, já que o João deu mais uma deixa, né? Vamos caminhar para ela. Como ele falou, né? A oposição está tendo mais reveses do que acertos, né? Não acertos, mas do que como é que chama? Como é que seria o oposto? A Mila me sacaneou essa semana, falou que eu estou esquecendo muita palavra em português, que eu preciso dormir mais. Realmente eu preciso dormir mais, mas eu não sei se é por causa de falta de sono, não, né, cara? Enfim, muito tempo que já fora do Brasil. Mas, enfim, a oposição está perdendo muitas derrotas aí, né? Mais vitórias do que derrotas nesse último período, mas a coalizão está caminhando também de crise em crise, né? A gente, desde o período que esse governo começou a ser formado, a gente aventou essa possibilidade de como é que um governo tão diferente, né? Tão heterogêneo poderia ser construído, desde um partido islâmico, né? Que é o RAM, até um partido
assim, um partido liberal, o Meretz, né, que ele tem uma visão completamente oposta em relação ao direito LGBT, à questão de drogas, enfim, uma coisa muito mais ampla. E a oposição vem caminhando, a situação, no caso, ela vem caminhando aí de crise em crise, e essa semana, na semana passada, a gente teve aí a crise na eleição, né, da votação da Lei da Cidadania. Para quem quiser mais informações, está lá no nosso último episódio. E essa semana a gente teve mais crises aí, né? O URAM, mais uma vez, o Partido Islâmico botando as manguinhas de fora e, enfim, deixando a situação em maus lençóis, né, cara? Pois é. Enfim, o que aconteceu essa semana? Para começar, quem que acompanha, a gente sabe que a oposição está levando as sessões do plenário da Knesset até varanda madrugada, né? Terminando às 5 da manhã. Bom, de ontem para hoje eles bateram um recorde. Eles simplesmente viraram a noite. Passaram a noite toda na Knesset debatendo, né? Enfim, e aí o governo também entrou nessa situação, a coalizão também, porque eles estavam esperando alguns deputados chegarem, né? Tem deputado com corona, tem uns que se recusam disseram que se pegarem corona se recusam a abandonar o plenário, né? Cada voto faz muita diferença. O Ahmed Tibi foi operado há pouco tempo, teve um dia, mas hoje não foi. Enfim, eles saem para dar entrevista nos programas de rádio de manhã e voltam, porque, enfim, às 7 horas da manhã está tendo votação. Uma loucura isso aí. E, enfim, já passou a virar tática do governo também, né? Olha só que coisa curiosa. Hoje, né, de manhã, o governo colocou o Gilad Kariv, né, que é um rabino reformista, que é deputado do Partido Trabalhista, para fazer um discurso longo, né, para ficar enrolando no discurso, porque enquanto ele faz o discurso, os deputados ultra-ortodoxos, parte deles abandonam o plenário, né, em protesto para boicotar o rabino reformista. Olha só que maravilha. E aí, enfim, quando eles fazem isso, eles não podem voltar para debater até a hora da votação. Então, ele quando faz isso, ele tira o direito, praticamente, quando ele escreve ele para falar, ele tira o direito dos ortodoxos de discursar depois dele, né? Porque se eles saem, eles não podem voltar, eles só podem voltar para votar. E ele ficou falando um maior tempão, e não tinha muito quem gritasse contra ele falando lá, porque quem se incomoda mais com a presença dele lá são os ultra-ortodoxos. Então, enfim, só uma curiosidade apontando para vocês. Mas, enfim, a coalizão, ela teve sérios problemas essa semana. Ela não conseguiu chegar a acordo em várias leis, e chegou um momento, logo no início da semana, que o Uram, o líder não o líder não o presidente do Uram, o líder da CIA como se fosse eu não faço a menor ideia de como é que traduz isso para português, mas o partido ele tem o líder do partido e ele tem o líder, enfim, da representação, né? Que inclui também os deputados não eleitos, né? Enfim, e tudo mais. E o líder da CIA, do Uram, enfim, dentro do mesmo partido, por exemplo, uma lista que inclui 2 ou 3 partidos ou mais, você tem, aí cada partido pode ter um líder da CIA desse partido, né? Siat, Ram, Siat, tipo, enfim, dentro da lista unificada você tem o Hadash, o Balad e o Tal, cada um tem a sua Siat ali dentro. O sionismo religioso também tem os partidos ali dentro que, enfim, não faz diferença. O líder da CIA, Duran, disse que o partido não vai votar em nenhuma lei até que não chegue a um acordo com a coalizão sobre algumas questões que são básicas. O Uram estava entendendo até agora de que, apesar de eles terem assinado um acordo de coalizão que lhes garantia muitas coisas, nada disso foi posto em prática até agora. Eles estão insatisfeitos com os lugares recebidos nas comissões do parlamento por eles até agora também. Eles vão dizer o seguinte, vocês estão vendo com um monte de exigência para a gente, mas a gente até agora não recebeu nada. A gente exige que algumas coisas sejam mudadas agora. O lugar nas comissões é um problema por si só. A oposição também está insatisfeita com isso. A oposição está dizendo que o governo está boicotando eles, dizendo, pô, a gente tem 59 deputados e vocês estão com 70 e tantos % dos lugares nas comissões. Isso não faz nenhum sentido. E o governo responde o seguinte, na Knesset passada, vocês só deram uma presidência de comissão para a gente, que é obrigatório vocês darem para a oposição, que é a comissão de crítica à Knesset. Né? Só depois que a gente foi na Suprema Corte, vocês deram mais. A gente está dando para vocês o que a Suprema Corte mandou vocês darem para a gente. Enfim, tem essa briga. E nessa briga aí o Uram também não estava satisfeito, parece que eles chegaram num acordo, mas até que eles chegaram nesse acordo, o Uram, enfim, estabeleceu 2 coisas. A primeira é que vocês vão ter que garantir algumas coisas para a gente agora, e a principal delas é mudar de ministério as questões relacionadas aos vilarejos beduínos, né, que saíssem do Ministério da Indústria e Comércio para que fossem parar no Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho. Essa também já passou pelo Ministério da Construção Civil, já passou pelo Ministério do Interior. Eles querem que essas questões, que as políticas públicas vão para o Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho, e já passaram. Por que eles querem que isso mude? Porque se eles incluem a população beduína numa população carente de
de políticas públicas de bem-estar social, os projetos eles são aprovados mais rapidamente, porque esse é considerado de emergência, enfim, e eles conseguiram isso, o governo já autorizou. E em relação aos lugares, eles falam, bom, quando a gente tiver os lugares dos comissões assegurados, aí a gente pode começar a conversar sobre apoiar projetos que a gente não está tanto de acordo. Isso quer dizer que o URAM não está se dobrando a projetos que são importantes para a coalizão. Eles, na própria semana passada, a gente comentou aqui da Lei da Cidadania, e teve outros também nessa semana, e alguns que eles aceitaram adiar até segunda ordem, até que chegasse a uma conclusão, mas, enfim, essa semana a gente teve algumas votações que foram votações um pouco mais polêmicas, né? Que eu vou comentar com vocês agora, né? As duas votações principais que a gente teve essa semana, e uma delas, na verdade, não foi a votação, foram sobre a descriminalização da maconha, do uso da maconha, né, da cannabis, por usuários, enfim, o uso recreativo de usuários, né? O uso medicinal em Israel já é aprovado por lei, já é controlado, fiscalizado e tudo mais. Existem projetos para a legalização da maconha tramitando em comissões na Knesset, mas o uso da cannabis ainda é criminalizado no país, né? A polícia, se ela te pega com uma quantidade, enfim, na verdade, com qualquer quantidade de maconha, você é fichado, né? E quando você é fichado, você não pode exercer nenhum cargo público, né, que vai desde juiz até motorista de ônibus, né? E, enfim, também não pode ser advogado. É muito grave, né? Você pega com maconha aqui em Israel. Então, enfim, a Sharon Heskel, do Partido Nova Esperança, Mas João, teve mudança na lei, cara, há um tempo atrás já, que já a maconha, ela já não é, tipo, dependendo da quantidade que você está portando, você não é mais fichado, é só a partir da terceira vez, se você for pego, aí vira criminal. É verdade, é verdade. A Tamar Zandberg do Meretz tinha. Isso. Eu me lembro que eu escrevi um texto sobre isso, tem no Conexão, vou ver se eu acho. Procura o nome dele aí pra gente divulgar aqui, pra quem quiser ler. Né? Enfim, pois é verdade, foi bem lembrado, agora eu tô lembrando do caso. Na terceira vez só, pois é. E a Sharon Heskel, do Nova Esperança, escreveu um projeto de lei para poder, enfim, descriminalizar o uso recreativo da maconha, dizendo que não pode ser que a gente lide com essa questão, que descriminaliza as pessoas que estão só usando uma erva que, por justamente medicinal, ela já é aprovada, enfim, e que elas percam tantos direitos assim por isso. A descriminalização é o caminho para a legalização, né? E, enfim, tem deputados que são mais conservadores que são contrários, como a gente conhece isso no mundo inteiro. Alguns alegam que isso facilitaria o uso de crianças a isso, outros dizendo que, enfim, que o URAM, por exemplo, estava contra essa proposta, dizendo que tem pesquisas que mostram que a criminalidade, né, os grupos, as máfias, né, as organizações criminosas que traficam drogas em Israel, enfim, que são responsáveis pelo tráfico de drogas, elas se encontram principalmente nas cidades árabes. E a venda de drogas, ela financia a criminalidade e isso repercute muito no mundo árabe, na cidade árabe, né? Dentro de Israel, nas cidades árabes, nas cidades e aldeias, e eles são contra a legalização por isso. Eles dizem o seguinte, ou você legaliza e você acaba com o crime, ou você proíbe, porque se você descriminaliza, você vai dar vida boa para os traficantes, né? Você vai poupar o usuário, mas o cidadão que é reprimido pelo crime organizado, né? Ele vai continuar sendo reprimido. Esse era o argumento do Uram. Mostraram pesquisas acadêmicas e tudo mais, e eles iam votar contra, e a proposta não ia passar. E acharam que ele fez um super discurso, dizendo que não pode, tipo, que se o Likud fosse um partido realmente liberal, como eles dizem que são, iam votar a favor dessa proposta, que eles, até pouco tempo atrás, ela debatia isso quando ela era parte do partido, e que muitos deputados ali apoiavam essa proposta, e agora todos eles estão contra, que é uma irresponsabilidade tremenda do Likud votar contra isso e tal, mas o Likud ia votar contra. E aí o governo chegou num acordo com o Uram, a coalizão virou para o Uram e falou o seguinte, a gente quer que vocês votem a favor, se a gente levar esse projeto agora, ele não vai ser aprovado, então vamos empurrar ele para daqui a 2 semanas, para que a gente possa chegar numa situação que vocês possam votar a favor. Vou fazer uma correção aqui. Né? Não era o Uram que dava o argumento da criminalidade, agora estou me confundindo. Foi a lista unificada, o Ahmed Tibi, do TAL, da lista unificada, disse isso no programa de rádio, que os dois foram entrevistados hoje em programas diferentes que eu escutei, o Ahmed Tibi e o Mansur Abbas. O Mansur Abbas do Uram, ele disse o seguinte, olha, eu não posso votar a favor da descriminalização da maconha porque eu faço parte de um partido islâmico, né? E isso vai contra os meus conceitos religiosos. E ele até foi questionado pelo presidente, falou, mas olha só, o fato de você, da sua religião, ser contra o uso da droga, por que você tem que interferir nas pessoas que não são da mesma fé que você,
para que elas não possam usar. E ele deu uma desconversada, não respondeu bem, mas enfim, só por efeito de curiosidade eu citei isso. Mas ele admitiu, o Mancera, de falar, olha só, apesar de eu ser contra isso, eu admito de debater essa lei de novo, por isso que a gente propôs adiar por 2 semanas e a gente volta a conversar daqui a 2 semanas. Então eles adiaram, mas esse não foi o ponto mais bizarro que a oposição ficou contra um projeto que seria incoerente da parte dele, né? A segunda lei que foi levada pela coalizão, né, no mesmo dia da proposta da cannabis, foi uma lei que propõe estender o uso de amostras colhidas em crimes de violência sexual. Né? Atualmente, na lei israelense, ela tinha validade de 3 meses. Né? Ou seja, a polícia coleta amostras, provas de que houve violência sexual, essa amostra tem validade de 3 meses. Ou seja, se a vítima ela não enfim, ela não prossegue com a acusação na polícia, não dá prosseguimento com o processo, essas amostras, depois de 3 meses, são descartadas e deixam de ter validade legal. E a proposta da coalizão qual era? Que as amostras pudessem servir para sempre, por tempo indeterminado. Okay? Por que você vai beneficiar o agressor? Você vai, enfim, se tem amostras que podem ser provas de que houve violência sexual, violência de gênero, deixa elas, enfim, com validade para sempre, né? Para que quando a vítima se sentir confortável ou segura, ou o que seja, para poder seguir com o processo, que elas tenham validade. Né? E é uma proposta entre nós que quem vai ser contra uma proposta dessa? Tem que ser, enfim, tem que ser muito bárbaro para ser contra uma proposta dessa. Tem que estar do lado do crime, tem que estar do lado do agressor. Né? E a proposta passou por 64-51. Né? A oposição ela votou contra, com exceção da lista unificada. A lista unificada votou a favor e basicamente a lista unificada salvou a votação, né? Mesmo sendo da oposição, eles votaram a favor. Eles mostraram que eles fazem uma oposição mais programática do que uma oposição puramente política, vamos dizer assim, né? Política interesseira, né? E, enfim, foi vergonhoso para o governo. A deputada Merav Cohen, do Azul e Branco, escreveu uma postagem dizendo que nunca na vida achou que o nível da oposição ia ser tão baixo a ponto de votar contra uma proposta dessa, né? E, enfim, aí o Yoav Kish, deputado do Likud, disse que todas as propostas que vêm da coalizão, a oposição não vai aceitar dialogar e vai votar sempre contra, até que eles dialoguem com a oposição sobre os lugares nas comissões. Né? Enfim, e hoje o Bezalel Smotrich, no programa de rádio, ele foi questionado, falou assim, você votou contra essa proposta? Né? Ele falou assim, eu votei contra e graças a Deus ela passou. Ele falou, explica isso. Ele falou, é isso, não é birra, é porque a gente está fazendo uma pressão para eles tratarem a gente que nem gente, né? E, enfim, sabe o negócio aqui? O que eu acho que eles não percebem, o Likud, o sionismo religioso, os partidos ultra-ortodoxos entre nós não estão nem aí para votar contra essa proposta ou não. O público deles não liga muito para essas questões, lamentavelmente. Mas o Likud e o sionismo religioso, acho que eles não se dão conta de como eles podem ser afetados de maneira negativa, né? Eleitoralmente falando, no futuro próximo, votando contra uma proposta dessas. Porque é um voto contra todas as potenciais eleitoras do partido e muitos potenciais eleitores também, né? Porque é absurdo você votar contra uma proposta dessa. É uma proposta que ela não tem cabimento, enfim, era uma lei que não tinha cabimento, né? Era uma, enfim, que era óbvio que tinha que ser alterada. E você, votando contra, você está favorecendo o criminoso, né? E é um crime desses que não tem narrativas, né? Pelo menos não no debate público israelense. É um consenso que, enfim, violência de gênero não tem defensor da violência de gênero, né? Não é violência em manifestação política, não tem a ver com ocupação, não tem a ver com questão de religião, de corrente religiosa. É um caso que é consenso na sociedade. Então, é um tiro no pé. Eu acho que eles foram provocados pela coalizão, eles mostraram que eles estão unidos com a questão da lista unificada, mas, enfim, deu errado, né? E por falar na lista unificada, o Benny Gantz e o Yair Lapid buscaram a lista unificada da semana, tentando conversar com eles e prometendo algumas coisas, em troca deles serem uma rede de segurança do governo. Né? O que significa? Que nas decisões que algum partido da coalizão for votar contra, que a lista unificada possa votar junto do governo, mesmo estando na oposição, e em troca eles vão receber alguma coisa, eu não sei o que, não sei o que foi oferecido, se é que foi oferecido alguma coisa, qual foi a negociação. Os dois lados negaram isso, né? Mas, segundo alguns jornalistas, essa também foi uma das razões da insatisfação do Uram. Né? O Uram também negou isso. Né? O Mansour Abbas disse, não, claro que não, a gente convidou a lista unificada para entrar no governo várias vezes, para fazer parte com a gente, eles é que não querem,
e tal, mas eu imagino que o Uram não tenha muito gostado não tenha gostado muito desse processo, dessa negociação, né, dessa jogada, porque, enfim, isso tira um pouco o lugar do Uram como diferencial, tira o diferencial do Uram na sociedade árabe. Mas, enfim, são várias questões que estão se abrindo, né, na dinâmica da oposição com a coalizão, que a gente vai começar a entender melhor com o passar do tempo, né? Vale lembrar que o governo agora fez um mês, né? Tem só um mês de novo governo, então ainda tem muita água para rolar aí. A situação, né, tem tentado construir esse discurso o tempo todo, né, contra o Likud, né, que o Likud tem que aprovar, não sei o quê. E eu acho que, de certa forma, isso é vergonhoso, né? Eles tentarem jogar a culpa na oposição. Tudo bem, é um lixo que a oposição está fazendo, né? É tipo completamente irresponsável. O que o governo propõe é contra. Acabou, e é isso, com uma tentativa constante de deslegitimizar o governo. Mas eu acho que fica uma situação meio estranha também a situação querer culpar, né, o governo, a situação, ou a oposição, por toda essa confusão e por não aprovar a lei. Sei lá, eu acho que mostra que por um lado realmente mostra essa intolerância por parte da situação em querer derrubar, da oposição em querer derrubar o governo, mas eu acho que também mostra uma dificuldade de negociação, né? Justamente pelo Netanyahu ainda tem um bloco bem consolidado ali em torno dele, né? Mas enfim, mostra um pouco aí de como é construída essa House of Cards também. É tudo uma questão de interesse mesmo. O Likud ele tinha aprovado essa lei da maconha, da legalização da maconha, ela tinha sido aprovada já no governo anterior. E foi um projeto de lei, como você falou, da Tamar Zandberg, com o Litzman, que era ministro da Saúde, se eu não me engano, na época, e eles apresentaram esse projeto de lei. Só que o projeto tinha que ser aprovado por vários ministérios, né? De uma só vez. Então passou ainda por uma série de discussões e agora acredito que ele tenha voltado aí, né? Ainda mais com esses partidos, né, à frente dos ministérios que tem uma posição a favor. Eu acho que por isso ele deve ser voltado e esteja voltando, né? E essa questão também, né, das provas, né, o que é bem um retrocesso, né? Eu acho que tem limite. Eu acho que até entenderia uma discussão aí sobre a questão da maconha e votar contra esses partidos, né? São bem conservadores da oposição, mas quando chega também essa questão da violência e violência de gênero, enfim, não dá pra gente ter uma derrota dessa, né? É extremamente complicado. Mas enfim, vamos ver o que vem para frente aí nesse governo muito louco, e vamos passar para o nosso próximo bloco para comentar outras notícias daqui de Israel essa semana. Bom, a primeira delas foi a discussão feita no Bagatz, que é o Ministério o Supremo Tribunal, né? Agora eles aprovaram que os casais homossexuais, né, homens, eles vão poder também fazer todo o processo de barriga de aluguel aqui em Israel. É um processo que ele só era permitido às mulheres, porque as mulheres têm o direito de engravidar, só que isso agora também passa a ser permitido a casais do sexo masculino. É uma medida bem interessante, né, cara, que foi aprovada agora também pelo Supremo, igualando aí, né, os direitos. Acho que essa lei foi aprovada uma troca com a população ultra-ortodoxa em 2018, né? Eles, enfim, era um conserto. A barriga de aluguel em Israel ela é legalizada desde 96, né? 91, um casal entrou com uma ação, e aí foi armada uma comissão em 94, e em 96 isso foi legislado e teve algumas emendas nessa lei. Até que em 2018, com uma troca do governo enfim, né, aquele governo que teve em 2015, 2019, uma troca enfim, de votos com a população ultra-ortodoxa, se não me engano, foi em contraposição à própria lei nacional. Você acabou de falar, o governo votou a favor da proibição de homens, de homens usarem a barriga de aluguel. Né? Ou seja, as mulheres elas podem fazer nelas mesmas, né? Agora os homens não. Então isso afeta os casais homossexuais do sexo masculino, né? Ou pais solteiros. Mães solteiras podem, enfim, e casal de lésbicas também acaba podendo fazer, porque, enfim, né, pode fazer, não pode, mas você não precisa de barriga de aluguel para duas mulheres, né? Para dois homens você precisa. Enfim, e as pessoas estão indo para o exterior, gastando fortunas para fazer isso, né? E a Suprema Corte disse que isso é constitucional. Se a lei permite barriga de aluguel, você não pode permitir para determinado cidadão, você não pode proibir, esse cidadão não pode, aquele cidadão pode, né? Se for um casal com homem e mulher, pode, mas dois homens não pode. Que absurdo é esse?
né? Isso vai contra a lei enfim, de Kavod Adam Vechirutô, que é respeito ao humano e sua liberdade, e eles, enfim, cancelaram essa emenda. Enfim, os deputados ultra-ortodoxos ficaram muito irritados com isso, especialmente o Aryeh Deri, dizendo que outra vez a Suprema Corte está atuando contra a maioria do povo judeu, da população de Israel, enfim, que guarda as tradições e que é contra isso. Eu duvido que ele tenha razão. Eu aposto que a maioria da população de Israel é favorável a essa decisão da Suprema Corte. Enfim, e foi uma decisão positiva, né? Que finalmente, enfim, permitiu que casais homossexuais pudessem, enfim, ter direitos parecidos, pelo menos, com o resto da população. Se ainda não podem se casar, se ainda não podem uma série de coisas, pelo menos ter barriga de aluguel ou barriga solidária, que é, no caso, as duas práticas eram proibidas a casais homossexuais, agora vão ser permitidas, né, por causa da Suprema Corte, não por causa da Knesset. Embora a Knesset estivesse preparando já um projeto de lei para alterar essa emenda, né, o governo especificamente, caso a Suprema Corte optasse por não intervir nessa medida, né, nessa emenda. Como a Suprema Corte interviu, poupou o trabalho do governo, né, que provavelmente ia ter trabalho com isso, porque outra vez eu imagino que o Uram fosse gerar problema com essa proposta. Mas como veio da Suprema Corte, o Uram fica quieto e está tudo bem. Todo mundo ganha, né? Win-win. Ninguém sai chorando. Bom, a próxima notícia desse nosso bloco tem a ver aí com a visita, né, não a visita, né? Foi feito o convite por Yair Lapid, ministro do Exterior, para que ele era um convidado oficial como ministro do Exterior na reunião dos ministros do Exterior da União Europeia. Isso foi semana passada, né, cara? O que saiu dessa reunião aí? Bom, dessa reunião foi o seguinte, né? Foram debatidos vários temas, a maioria protocolar, né? O que fica bastante claro, né? E me impressionou a honestidade do Yair Lapid ao falar sobre esse tema dessa maneira, foi o seguinte: olha, não esperem avanços nas negociações com os palestinos, a gente não está trabalhando nisso, isso não deve acontecer, certamente não a curto prazo, né? Então ele já chegou na União Europeia dizendo o seguinte: olha só, esse não é o momento, isso não vai acontecer, eu não estou aqui para enganar ninguém, e se vocês querem a gente pertencendo a isso, é nessas condições, né? Enfim, ele chegou lá e jogou a verdade. Se ele está certo ou não, cada um pode discordar. Eu duvido que a União Europeia tenha gostado de ouvir o que ele falou, mas enfim, certamente é melhor escutar alguém dizendo o que ele falou do que escutar a enrolação do Netanyahu, dizendo a gente quer, quem não quer são eles, a gente está disposto, eles que não estão, e tal, vamos conversar sem condições prévias, e blá, blá, blá. Enfim, o Lapid já chegou lá falando o seguinte: olha, isso não vai acontecer. Obviamente que ele não explicou por quê, a gente sabe por quê. Tem elementos do governo que são contra essas negociações, e, enfim, ele não está em condições agora de cobrar desses partidos uma posição diferente, até porque senão a coalizão quebra. E, enfim, esse é o que eu queria chamar a atenção desse ponto. Bom, e a última notícia desse bloco tem a ver aí com Pode chamar ele de espião, João? Um cidadão israelense, um beduíno, cidadão israelense que foi aí acusado foi preso, né, de passar informações para o Irã, informações sobre o Benny Gantz. Cara, isso tem a ver com aquele caso com aquela... Foi divulgado, você lembra que tinham entrado no telefone do Gantz? Tem a ver com isso aí, cara? Aparentemente tem, né? Às vésperas das eleições de 2019, enfim, foi divulgado pelo jornalista Amit Segal que o telefone do Benny Gantz tinha sido invadido pelos iranianos, né? E que eles tinham coletado informações sobre o telefone dele privado. Enfim, e agora a polícia em Israel prendeu, né, alguns dias, o Yaakov Abu Alkian, que é um sujeito, enfim, um cidadão israelense, um beduíno, né, da etnia beduína, que mora no sul de Israel, no Negev, né, milionário, e desses que ostenta, que tem uma casa toda de ouro, né, que apareceu na televisão várias vezes, que tem lugar, enfim, tem passagem fácil, trânsito fácil entre pessoas importantes do país, né? Inclusive ele foi candidato, né? Ele foi candidato da lista do Telem, que era a lista do Bugui Yalon, um cara de direita que concorreu junto do Azul e Branco, que é o partido que era chefiado pelo Gantz, né? O Bugui Yalon, para quem não lembra, que também foi chefe das Forças Armadas em Israel lá para o início dos anos 2000, na época da Segunda Intifada. O Bugui Yalon, ele era o número 3 da lista do Azul e Branco na Knesset, ele era do Likud, saiu, fundou o partido dele, Telem, e aí se juntou com o Azul e Branco, né, com o Yesh Atid naquele momento. Naquele momento surgiu o Azul e Branco,
e ele foi o candidato, ele era o número 8 da lista do Telem, então ele estava muito longe de entrar na Knesset, o Telem elegeu 4, mas enfim, ele também tem fotos com o Omer Bar-Lev, que é um deputado do Partido Trabalhista, né, que agora é o ministro da Segurança Pública, enfim, e ele parece que passou informações sobre o Benny Gantz, secretas, né, para um sujeito no Iraque, que repassou para o Irã, para o iraquiano, perdão, que estava na Turquia, que repassou para o Irã. A polícia está investigando isso, mas se já prenderam ele é porque... Se já aprenderam a divulgar essa informação é porque é muito provável que essa seja a realidade, né? Então, precisa para chamar ele de espião, né? Mas ele vai ser acusado como traidor da pátria e, enfim, e ameaça à segurança nacional. Isso certamente vai acontecer. Loucura total. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Boas. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está realmente preparado para a onda de calor que chega. Nos próximos dias, uma onda de calor em Israel, e o João vai passar o protetor solar nele, nas crianças também, evitar a praia nas horas de pico, ir de manhã bem cedo ou bem no finalzinho da tarde. Maccabi Haifa, campeão israelense de futebol, foi jogar as fases preliminares para chegar até a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa, mas acabou eliminado pelo Kairat do Cazaquistão, 3-1 e 2-0 os dois jogos. O Wagner Love, inclusive o brasileiro Wagner Love, está jogando lá nesse time do Cazaquistão, fez um gol inclusive no Maccabi Haifa, o último jogo 2-0 para o Kairat sobre o Maccabi Haifa, e na primeira fase, na primeira preliminar da Liga dos Campeões, nas eliminatórias, o Maccabi Haifa acabou eliminado. Acontece. E o que a gente vai fazer? Vamos que vamos. Terça-feira agora tem as lendas, as legendas, o time histórico do Real Madrid contra o time histórico do Barcelona aqui em Tel Aviv, no estádio Bloomfield, com Roberto Carlos em campo, com Luiz Figo em campo, com o Rivaldo e Ronaldinho em campo. E no dia 4 de agosto, possivelmente, a confirmar o atual Barcelona contra o Beitar Jerusalém, no Ted Kolek em Jerusalém, jogo preparatório para a próxima temporada europeia de futebol. 2 grandes jogos aqui em Israel. Um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão pelo comentário e, obviamente, esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e voltamos na semana que vem com as notícias fresquinhas do que aconteceu aqui em Israel. Valeu, João, um grande abraço. Abraço, até antes. Valeu, tchau, tchau.